Olá, boa noite. Podcast Guaratiba hoje traz uma pessoa ao qual é conhecedora de leis, advogado há 17 anos e que irá enriquecer muito o nosso entendimento para que nós possamos conhecer de uma maneira fácil e bem fácil, né? Todos os meios cabíveis dentro da lei que possam favorecer o cidadão. Hoje, quem está conosco é o Dr. Leonardo Paiva. Dr. Leonardo, se apresente para nós do podcast Guaratiba, da Zona Oeste, né? Rio de Janeiro. E fale um pouco da sua trajetória para a gente passar a te conhecer melhor. Bom, primeiramente, boa noite, Luciene, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje. Agradeço imensamente essa oportunidade. Acho fundamental eu poder passar alguns conhecimentos jurídicos que eu possuo, esclarecer dúvidas da população aqui de Pedra de Guaratiba, mais do Rio de Janeiro como um todo. Acredito que eu possa ter muito a acrescentar, possa ter muito a esclarecer. E eu sou um advogado, como você mesmo introduziu, né, muito bem. Eu tenho 17 anos de profissão, né, de advocacia. Atuo em várias áreas do direito. Eu sou advogado nas áreas de direito de família, na área de direito sucessório, na área de direito imobiliário, condominial, direito possessório e direito criminal, dependendo de algumas atuações específicas, e tributário também, algumas situações específicas. Então, estou aberto às perguntas e fique à vontade para me perguntar. Então, isso. doutor, para a gente aqui, a gente gosta de falar de uma maneira bem informal. Porque eu creio que as pessoas entendam e entendem melhor o que a gente está falando, porque às vezes pode usar algum tipo de linguagem informal, fica mais difícil. Então, fique à vontade, tá? Pode se expressar da melhor maneira possível, não precisa ser ali religiosamente dentro da sua área do direito, porque eu sei que tem um jeito de falar diferente, né? Quando você vai fazer ali as suas ações, você coloca dentro de um parâmetro que é criado para os advogados, mas aqui para a gente hoje você pode usar uma linguagem informal, tá? Ficar à vontade e esclarecer para nós. Vamos começar com o direito sucessório. Explica para a gente o que é o direito sucessório. Então, vamos lá, Luciane. Direito sucessório é basicamente, né, aquele direito que trata popularmente falando, da herança. Né? Então, o que vai ser feito do patrimônio, com relação ao patrimônio da pessoa que faleceu. Quem vai herdar, quem tem o direito de herdar, quem não tem o direito de herdar, como é que é feita essa transmissão do patrimônio da pessoa que faleceu para os seus herdeiros, como existem diversas maneiras, né, de ser feito essa transmissão do patrimônio. É importante que as pessoas saibam, acho que é fundamental eu esclarecer isso, que essa transmissão de patrimônio, tá, ela, apesar de se dar com a morte da pessoa, tá, ela precisa passar por uma formalidade jurídica para que esse patrimônio da pessoa que faleceu vá para os seus herdeiros, tá bom? Não é automático, tá? A lei diz que ele vai, com a morte, a transferência do patrimônio, só que precisa passar por alguns procedimentos para poder esse patrimônio ser transferido para os herdeiros, de acordo com a ordem de sucessão hereditária. Tá? Existe uma ordem de herança, então, que começa lá com os herdeiros de primeiro grau, né, que são, se a pessoa for casada, né, o cônjuge, se tiver uma companheira, a companheira que concorre no mesmo grau de sucessão com os filhos, se tiver filhos, se não tiver esposa e não tiver filhos, né, os pais, se tiverem vivos, pai, mãe, e assim sucessivamente. Se não tiver companheiro, esposo, filhos, pai ou mãe vivos, né, herdam os tios e depois primos, enfim, que são os herdeiros colaterais. Né? Existem os herdeiros em linha reta e existem os herdeiros colaterais. Então, primeiro segue-se a linha reta, né, numa vertical. Se não houver, vai-se para os herdeiros em linha colateral. Aí tem de primeiro grau, de segundo grau, enfim, vai se seguindo conforme previsto no Código Civil. O que a gente vê muito hoje, dentro dessa
linha de herdeiros é, por exemplo, eu tenho um filho. E esse filho, eu tenho um lote, eu tenho a minha casa, vejo que meu filho está passando por certa dificuldade financeira, desde que ele construa dentro da minha casa, dentro do meu terreno, uma casa para ele morar enquanto está precisando. Sendo que parte dessa construção eu contribuí. Se ele vier a falecer, ele tem direito de passar esse imóvel que não foi construído dentro de uma propriedade que está, por exemplo, no nome dele, o terreno não tem uma escritura no nome dele, ele pode fazer um documento paralelo e doar aquilo ali para alguém dos herdeiros? Vamos lá, Luciano. Tem alguns pontos importantes aí que eu preciso esclarecer. Primeiro, se esse terreno, né, ele é uma posse ou se é uma propriedade. Entendeu? Uma propriedade. Tá. Vamos supor. Então tem uma escritura pública. Tem uma escritura pública. Tá registrada, né, no cartório de registro de imóveis e tudo mais. Então, o proprietário desse terreno, ele é o dono de tudo que diz respeito ao terreno. Então, se houverem construções dentro desse terreno, isso é muito comum. Tá? Me perguntam o tempo todo, doutor, chegam todo momento esse tipo de dúvida para mim, doutor, eu construí uma casa no terreno do meu pai. E essa casa, ela pertence ao meu pai ou ela pertence a mim? Eu não tenho, na maioria das vezes, a pessoa que constrói a casa, ela não tem um título qualquer de propriedade do imóvel, não tem uma escritura, o terreno não foi fracionado. Então, assim, aquela construção, que a gente chama de ascensão, né, ela pertence ao dono do terreno. Então, assim, se foi construída, podem ser construídas 1, 2 casas. Às vezes acontece de a pessoa, por exemplo, o pai, ter 2 filhos. Aí ele tem a casa dele lá dentro do terreno e ele cede um espaço dentro do mesmo terreno para um filho construir uma casa, o outro filho construir outra. Estão todos residindo dentro do mesmo terreno do pai deles ali. Tá? Essas construções que estão ali estão dentro do terreno do pai deles. Então, o proprietário dessas casas, apesar de as casas terem sido pagas com dinheiro de cada um dos filhos, vamos supor com trabalho, por meio do trabalho de cada um deles, da remuneração, né, obtida pelo trabalho de cada um deles, exclusivamente vindo da remuneração de cada um deles, pertence ao pai deles. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá? Acontece de tempo todo isso, das pessoas, por desconhecimento, não saberem, né, construírem imóveis, né, residências, dentro de terrenos do pai, da mãe, e acabarem depois, quando achando que são proprietários daquele imóvel, ou são, né, ou tem, no caso, a posse, né, proprietários não digo porque não tem nenhuma escritura, mas tem pelo menos a posse direta daqueles imóveis, entendeu? Até a posse direta até pode ter, tá? Mas você não consegue ter uma escritura. O que você deve fazer? O ideal é fracionar. Se você pretende construir uma casa dentro de um terreno do seu pai, da sua mãe, de algum parente seu, o ideal é você ir na prefeitura e fracionar aquele terreno, pedir o fracionamento daquele terreno, tá? Então, porque isso faz com que, aí vai fazer com que aquilo seja seu, ou uma posse direta, ou se você, né, pode adquirir do seu pai aquela fração do terreno, você pode adquirir uma fração do terreno. Você não é obrigado a adquirir o terreno todo. Ele pode vender para você uma fração, tá? Ou ele pode doar para você uma fração do terreno. Também acontece muito, né? É menos comum, mas acontece às vezes, orientado por um advogado, o pai doa uma parte do terreno para um filho, outra parte para o outro, por meio de uma escritura pública de doação. Vai lá no cartório, faz um cartório de notas, né? Ele emite o cartório uma escritura pública de doação, essa escritura pública é registrada na matrícula do imóvel, e aqueles imóveis que eram do genitor, do pai, do patriarca, passa a ser dos filhos, entendeu? Então, é o ideal a ser feito, tá? Esse instrumento, uma doação para o instrumento público. Mas existem outras formas, entendeu? Assim, essa é a principal, tá? É importante ter em mente isso. É muito comum, além disso também, você me fez lembrar de um outro caso parecido com esse, em comunidades, é muito comum as pessoas construírem acima, né? Você tem a casa do pai ali, aí eu tive uma diarista que ela fez isso. Ela construiu a casinha para ela morar com o marido dela, numa determinada comunidade aqui do Rio, e a filha dela casou. A filha dela construiu uma casa acima da casa dela.
entendeu? Então, assim, dentro do terreno, era do mesmo terreno, em cima da construir um segundo andar na casa. Você consegue fracionar. O ideal é você fracionar para que ele, entendeu? Aí passa a ser sua posse, entendeu? Posse, tá? Você não vai ter um título de propriedade, você não tem uma escritura pública daquele imóvel. Então, e esse imóvel precisa ter matrícula para poder ter escritura pública. Então, você tem que fazer um pedido de matrícula daquele imóvel, fracionar na prefeitura, fazer um pedido de abertura de matrícula, para depois fazer uma escritura pública. É um pouco complexo isso, tá? Eu aconselho as pessoas que pretendem fazer isso consultarem um advogado especialista na área, para que esse advogado oriente elas, entendeu? Mas se a pessoa vai e não fez isso, foi lá, construiu o muro ou usufruiu do tempo que precisava, se viu na condição de ter a sua casa própria, né, no seu terreno, no seu perímetro ali, no teu nome, tudo direitinho, e foi e deixou a casa de lado e foi viver na sua propriedade. E aquela casa, então, continua sendo de propriedade do pai e da mãe, que são os donos do terreno. Sim, exatamente. Mas, como eu te falei, e se eu, como proprietária, pegar... Proprietária não, que construí lá, pegar e disser para um filho que na minha morte ele vai ser o dono daquilo. Fizer um papel lá, levar para registrar, assinar e dar para ele. Como é que fica isso? Então vamos lá. O que acontece? Existe uma coisa chamada legítima, tá? Qualquer proprietário de imóvel, ele pode doar até metade do seu patrimônio. A lei não permite que mais da metade do seu patrimônio seja doado, porque a outra metade, tá, necessariamente tem que ir para os herdeiros. Então, por exemplo, aquele pai que tem um filho que é o preferido, vamos supor, né? Ele tem 4 filhos, mas um deles é o que cuida dele, ele tá lá, né, velhinho e tal, e é aquele filho que tá sem presente, que tá lá, né, cuidando dele, pai, você precisa de alguma coisa, tá sempre junto ali e tal, mais carinhoso. Aí ele chega, ele pretende deixar, por exemplo, uma casa, um imóvel somente para esse filho. Ele pode fazer isso? Pode. Depende do quanto que ele tem de patrimônio. Então, assim, ele não pode, se ele só tem um imóvel, além do, vamos supor, ele tem esse imóvel que ele reside, vamos supor que ele só tenha esse. Ele não pode deixar esse imóvel somente para esse filho, entendeu? Ele pode, sim, fazer uma doação, entendeu? Com reserva de usufruto. O que é isso? Para ele poder continuar morando, usufruto vitalício, para ele continuar morando no imóvel, no caso aí, vamos supor, com a esposa dele e tal, para reserva de usufruto para ambos, entendeu? Reserva de usufruto vitalício. E ele não pode pegar esse imóvel e doar só para esse filho. Ele não pode fazer, por exemplo, um testamento, deixando um testamento por instrumento público, deixando, né, esse imóvel somente para esse filho preferido dele. A lei não permite que seja feito assim. Ele pode deixar metade do valor do imóvel, isso ele pode. Ele pode chegar, por exemplo, o imóvel vale 300 mil reais. Ele pode pegar metade do valor do imóvel e deixar para o filho, metade do valor do imóvel, um testamento, ou doar, entendeu? Ele pode fazer uma doação, né? A doação é feita sempre em vida, né? E de metade do valor desse imóvel. Então, com reserva de usufruto. Mas ele não pode deixar todo o valor, todo o imóvel para esse filho preferido dele, entendeu? Mesmo ele não sendo o proprietário do terreno? Então, se ele não for o proprietário do terreno, a posse também se passa, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, doutor, né, chegam até mim e perguntam, doutor, eu tenho uma casinha, mas essa casinha eu não tenho a propriedade dela, ela é uma posse. É muito comum em comunidade isso. 99% das pessoas não tem um título de propriedade, ou seja, não tem uma escritura pública, né? Às vezes aquela casa sequer tem matrícula no cartório de registro de imóveis, ou seja, a pessoa foi lá, ocupou um espaço, às vezes, na maioria das vezes até irregular, de forma irregular, né? Construiu a sua casa, subiu com a casinha lá e começou a morar. E ela ficou assim, morando a vida inteira ali. Ela tem o quê? A gente chama de posse direta. Tá? Ela tem a posse direta daquele imóvel. A posse direta, ela deixa de ter algumas garantias. Por exemplo, ela não permite que, uma vez que seja invadida aquela casa, vamos supor,
ela tem a posse daquele imóvel, ela não tem um título de propriedade, ou seja, ele não tem uma escritura pública garantindo ela que ela é proprietária daquele imóvel, e aquela casa, por exemplo, ela foi viajar. Nessa viagem, a casa foi invadida, vamos supor, entendeu? A casa, por algum motivo, né, foi invadida, e as pessoas que lá ocupam, né, que estão lá morando, passando a residir nesse imóvel de forma ilegal, né, não querem sair do imóvel. Aí você deveria poder se valer de uma ação, né, específica, né, uma ação possessória específica, que seria a ação de reintegração de posse. Mas você não, apesar de se chamar ação de reintegração de posse, você só pode se reintegrar da posse se tiver propriedade. Então, assim, para o direito, você não pode se valer dessa ação específica, dessa ação possessória específica, para poder reivindicar a posse daquele imóvel, posse entre aspas daquele imóvel, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, eu sempre aconselho as pessoas, tá, que possuem somente a posse do imóvel, regularize essa posse, tá? Transforme essa posse em propriedade. E como é que é feita essa transferência? Tá? Pela usucapião, tá? Basicamente pela usucapião. E a usucapião pode ser judicial ou extrajudicial. Eu sempre recomendo que a usucapião seja feita, né, pela via extrajudicial, porque é um procedimento muito mais rápido, muito menos burocrático, e ele é, por ser mais rápido, ele é concluído em pouco tempo e é muito mais vantajoso. A usucapião extrajudicial demanda de você precisar citar os confrontantes, que são as pessoas que estão em volta do imóvel, demanda uma série de burocracias judiciais dentro do processo, é um procedimento bem mais longo, e então, assim, eu não recomendo. Tá? Eu costumo fazer várias usucapiões extrajudiciais, e é o procedimento mais comum para a pessoa converter a posse direta numa propriedade. Aí sim, uma vez obtida a propriedade, essa pessoa, caso seja esbulhada na sua posse, ou seja, né, alguém se aproprie do imóvel dela, né, expulse ela, ou seja, expulsando, invadindo e botando lá para fora, seja no momento que ela viajou, alguém invada o seu imóvel e não queira sair, ela pode se valer dessas ações possessórias previstas lá, entendeu, no Código Civil, para reaver essa posse do imóvel. Não existe só ação de ação de posse, existe ação de manutenção na posse. Então, tem outras ações, entendeu, que são importantes. Então, eu sempre recomendo, não deixe de fazer a usucapião extrajudicial, tá? Sempre faça essa usucapião, entendeu? Porque é importante você ter essa regularização, obter a propriedade do imóvel que você mora. Para ser resguardada, até mesmo futuramente, de não ter esse tipo de problema, né? Exatamente. De alguém pegar esse apossado que você já era de posse sua e querer tirar um benefício sobre aquele bem que você, embora seja o posseiro, adquiriu, né? Mas a posse, deixando claro, a posse também é transferida, tá? Assim como a propriedade, a posse também se transfere. Mesmo que você tenha só... A posse ela é transferida por meio de um contrato de cessão onerosa da posse. Diferente de um contrato de compra e venda do imóvel, né, é feito um contrato de cessão onerosa da posse. Às vezes nem é feito assim, às vezes é feito de boca a compra e venda do imóvel, mas quando ela é formalizada é feito por meio desse instrumento. Aqueles documentos de gaveta são válidos? Sim, é o famoso contrato de gaveta. Às vezes é feito até um contrato de compra e venda, mas ele não é... O que é o documento de gaveta? O que é o contrato de compra e venda de gaveta? É aquele contrato de compra e venda que não foi levado a registro no cartório de registro de imóveis, entendeu? E não tem-se uma escritura pública de compra e venda do imóvel. E é importante também para que o proprietário tenha assinado cedendo a posse para o outro, né? Sim, aí você está falando de uma cessão onerosa da posse. Isso. Sim. É importante que eu, como a proprietária, passasse, igual eu te perguntei lá no início, se eu tenho um terreno, dei para o filho construir uma casa no momento de necessidade, depois que ele não precisou mais, ele saiu, deixou a casa, e ele passou o bem para um filho porque já havia morrido, se ele tem esse direito. Eu vejo que, pelo que eu entendi até agora, ele não tem esse direito, porque os pais estão vivos, eles são os proprietários, tem uma escritura. Isso. Entendeu? E a pessoa em si não assinou nada dando o direito de posse a ele. Isso, exatamente. Então ele não poderia passar por um terceiro. Não. Só o pai dele poderia fazer isso.
O pai sim, entendeu? Então, Ele não poderia. é importante para que as pessoas também tomem conhecimento, porque muitos filhos constroem dentro do terreno do seu pai e quando, ao fim da vida, né, fala, vou deixar isso aqui pro Joãozinho. O Joãozinho vai ser o dono disso aqui porque ele vai ter um dinheirinho extra, vai poder alugar ou vai poder morar. Mas esqueceu que o pai tem o direito legal do imóvel registrado, tudo direitinho. Tá dentro do terreno do pai. Ainda doou o que nem era dele. Entendeu? A partir do momento que você constrói algo dentro do terreno de alguém que tenha registro, tudo aquilo passa a ser da pessoa, não seu. Você pode ter 10 casas dentro de um terreno, entendeu? 10 casas construídas, um para cada filho, dentro de um terreno, entendeu? O dono daquelas casas ali é dono, entre aspas, daquela casa. Se não te fez uma doação em vida... Se não doou em vida, isso. Não, você não tem direito a nada. Muito Exatamente. bom, boa explicação, gente. Ó, isso aí é uma coisa muito importante, principalmente aqui para o pessoal, né? Que muitos são poceiros, né? Para ir fazer, vai lá legalizar tudo direitinho para poder se resguardar futuramente de um problema. E se você não é dono, trabalho constitui, porque o patrimônio do seu pai não quer dizer que ele vai ser seu, né? Ele vai ser seu, porque assim, não existe, deixa eu explicar uma coisa, não existe, na verdade existe, mas em casos muito excepcionais, a figura da deserção. Então assim, a gente falou aqui agora, né, daquele filho predileto, aquele filho que está cuidando do pai ali, né, o pai já está idoso, aquele filho que está lá todo final de semana, né, pai, se precisa de alguma coisa, que leva ele no médico, né, que cuida dele e tal. Mas vamos falar agora da figura daquele filho, é o filho que menos querido, vamos dizer assim, o filho menos, né, menos, não sei se eu posso dizer amado, mas enfim, aquele filho que deixa o pai mais de lado, aquele filho que não quer saber nunca do pai, né, que nunca liga para saber, nem liga para saber como o pai está, nunca o visita, nunca... Enfim, esse filho, tá? Vamos supor que esse mesmo pai tem um filho assim. Ele não pode deserdar esse filho. Muitas pessoas pensam assim, doutor, acontece muito de me perguntarem, eu tenho um filho que não me procura, não me visita, não me dá atenção, não cuida de mim e tal. Eu posso deserdar esse filho? Vamos lá. Em regra, não. Em regra, não. Admite exceção. Você tem exceções previstas na lei, tá? Para isso. Eu não digo que não existe a deserção. Em regra, não existe. Tá? Em regra, não é possível deserdar um filho. O que seria deserdar? Seria você fazer com que esse filho, quando você vier a falecer, não fique com uma parte do seu patrimônio, né, reservada a ele, o seu quinhão hereditário, não tem acesso ao seu quinhão hereditário. Tá? Mas, por exemplo, se esse filho atentar contra a vida do pai, de alguma forma, por exemplo, entendeu? Ele, por exemplo, deixou de levar o pai para fazer um determinado tratamento. O pai é um paciente oncológico, o pai é um paciente num quadro de uma problema de saúde muito grave, e ele tendo possibilidade de levar o pai, vamos supor que ele resida com o pai, e ele não leve o pai, ele, entendeu? Não, e o pai não tem condições de ir por conta própria, isso pode vir a ser considerado, tá, para a justiça, de que esse filho foi um causador, talvez não digo nem um principal causador, mas ele contribuiu, ele contribuiu para agravar o estado de saúde do pai, que o veio, infelizmente, a levá-lo ao óbito, a falecer. Então, esse filho pode, nesse caso, por exemplo, uma situação específica, ele pode vir a ser deserdado, tá? O juiz, dentro do inventário, né, ele pode determinar que esse filho não vai ter direito à sua parte da herança, entendeu? Entendi. Então, outra coisa que é importante, as pessoas me perguntam, doutor, meu pai era casado quando faleceu, ele tinha uma esposa, ou ele tinha uma companheira, né, e tinha 3 filhos, vamos botar assim, né? Essa companheira, né, do falecido, né, do decúgio, a gente chama de decúgio, né, no inventário, essa companheira ou esposa dele, né, ela tem direito, em regra, tá, a metade do patrimônio do falecido. Então, metade é dela, a outra metade é dividida igualmente entre os filhos. Tá?
ela é herdeira dele. Ela pode ser herdeira e meieira dele também, tá? Na maioria das vezes ela é herdeira e meieira. O que é um meieiro? Meieiro diz respeito aí ao direito de família, tá? Por exemplo, quando você quer ser casado com uma pessoa, ou você tem uma união estável com uma pessoa, e vocês decidem se divorciar ou dissolver a união estável. Tá? Se essa união estável ou esse casamento foi constituído no regime da comunhão parcial de bens, um é meieiro do outro. O meieiro é um instituto do direito de família. Então, quando vocês dissolverem a união estável ou decidirem por dissolver o casamento, né, por se divorciarem, né, botar fim ao casamento, né, um é meieiro do outro. Então, vocês vão dividir todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Não importa se esse patrimônio ou aquele outro patrimônio foi adquirido somente com o dinheiro de uma das partes. Isso me aparece bastante também. Ah, doutor, eu sou casado com uma pessoa, eu estou querendo me divorciar dessa pessoa, e eu adquiri um imóvel, eu paguei todas as prestações do imóvel, paguei por todo o valor dele, sozinha ou sozinho, e eu quero saber se minha companheira, ou meu companheiro, ou meu marido, ou minha esposa, vai ter direito, se eu me divorciar ou dissolver essa união estável, a metade do valor do imóvel. Se essa união estável ou esse casamento foi contraído por meio do regime da comunhão parcial de bens, sim, a resposta é sim. Tá? Então, necessariamente. Então, se você não quer que o seu companheiro ou o seu marido, né, tenha direito à metade do valor dos bens que foram adquiridos, que você, por conta própria, muito suor, com muito trabalho, conquistou sozinho, comprou sozinho, pagou sozinho por aquele bem, você tem que pensar nisso antes. Então, antes de você casar, antes de você contrair uma união estável, procure um advogado especialista na área de direito de família para que seja feito um pacto antinupcial, entendeu? Aí sim, aí vai ser como se o regime de bens que vai vigorar durante a união estável, o casamento, vai ser o da separação total de bens, entendeu? Porque existem alguns regimes de bens. Existe o regime da separação total, da comunhão universal de bens, da participação final nos aquestos e o da comunhão parcial de bens. São os 4 regimes de bens que podem vigorar numa união estável no casamento. Existe também a figura que vem se falando bastante sobre isso ultimamente, de pouco tempo para cá, a figura do contrato de namoro. Então, assim, é muito comum em casos quando você não quer configurar uma união estável. Você, por exemplo, tem um relacionamento com uma pessoa, você tem o seu patrimônio e você pretende adquirir bens e tal, você está progredindo financeiramente, tudo mais, crescendo profissionalmente, e você não quer que a pessoa tenha acesso, né, caso vocês, né, rompam o relacionamento, a metade do valor. E vocês não querem que seja sequer constituída uma união estável. Então, vocês celebram um contrato de namoro, tá? Vocês procuram um advogado, mais uma vez, especialista em direito de família, ele vai celebrar um contrato de namoro entre as duas partes. As duas partes vão assinar esse contrato e lá vai ficar estipulado, que aquele relacionamento não tem o caráter de uma união estável, entendeu? Não tem o caráter de uma união estável. Então, assim, é meramente um namoro e cada um, entendeu? Tem o que for conquistado com o seu próprio dinheiro vai ficar com cada uma das pessoas. Exatamente. Seu, né? Vai ter que dividir nada com ninguém. Exatamente, entendeu? Então, essa já é mais uma novidade no meio, né? Pois é. Por exemplo, muitos jogadores de futebol, né, eles fazem isso. Um jogador muito famoso que fez isso, se não me engano, não sei se foi ano passado, acho que foi o ano retrasado, é o Endrick, que jogava no Palmeiras, né, que foi contratado lá pelo Real Madrid, que agora está no Lyon, lá da França. Quando ele teve uma namorada, ele já tinha, né, um determinado patrimônio, ele estava progredindo muito na carreira, foi vendido para o Real Madrid por um valor muito alto. E ele, para proteger esse patrimônio, certamente ele procurou um escritório de advocacia que o orientou muito bem. O escritório fez um contrato de namoro, redigiu um contrato de namoro e ele apresentou esse contrato de namoro, ele, o advogado que o defende desse escritório de advocacia, para essa namorada dele assinar, entendeu? Blindando os bens dele. Blindando o patrimônio dele, blindando, e para ela não ter acesso ao que ele já tinha e o que ele vai passar a adquirir,
entendeu? Durante a carreira dele, os imóveis, os carros, todo o patrimônio que ele vier adquirir. Então ela passa a não ter direito a isso. Entendeu? E a gente vê muito também o pessoal que vive há muitos anos juntos, mas nunca fizeram uma união estável, nunca se casaram, Uhum. nem nada disso. Aí um vem a falecer e chega na hora da partilha dos bens. Pois é. É muito comum isso. As pessoas não se preocupam, sabe? Assim, me deixa muito triste, assim, ver que as pessoas, acho que levadas muito pela emoção, né, daquele relacionamento e tal, e acham que vão passar a vida inteira, né, com a outra pessoa, acabam não se preocupando com isso. Então, não param para procurar um advogado, para fazer essa proteção patrimonial, entendeu? Se já tem um determinado patrimônio, não param para pedir uma orientação, se vale a pena fazer um contrato de união estável, não, entendeu? Então, assim, as pessoas acabam não tomando essas precauções, e aí, quando o relacionamento termina, né, seja uma união estável, seja um casamento, né, por meio de um divórcio, as pessoas acabam passando por situações que não esperavam passar. É sempre uma coisa certa, sempre quando não se precave, a advocacia, ela, principalmente na área de direito de família, ela deve ser uma advocacia preventiva, tá? Infelizmente, o advogado ele é muito procurado depois que a situação já acontece. Então, para lidar com situações jurídicas, na área especificamente de direito de família, no momento do fim do relacionamento. Então, assim, quando não deveria ser assim, ele deveria ser procurado lá no início. Antes. Eu conheci a pessoa agora, então assim, poxa, eu já estou bem na minha profissão, eu já tenho um imóvel e tal. Procurar um advogado, eu pretendo adquirir outro, entendeu? Procurar um advogado para blindar o seu patrimônio próprio, entendeu? Então, mas as pessoas não fazem isso, Luciene, e acabam depois pagando por isso, infelizmente. É bem complicado, né? É. Qual a área do direito da que você atua, você atende com mais afinco? É a que mais te dá prazer em atender? Eu gosto muito de direito de família. Apesar de que você tem que ser um psicólogo, né? Às vezes você não basta ser um advogado, você lida muito com situações delicadas. Difíceis, né? Muito difíceis. Você, me aparece o tempo todo o cliente com situações especialmente quando envolve traição, né? Porque as pessoas ficam muito abaladas, né? Então, especialmente as mulheres, quando são traídas, aí, né, doutor, eu quero me divorciar, mas às vezes tem muito ressentimento. Aí vem o litígio, né? Aí vem o litígio. Às vezes, a maioria das vezes o homem não quer, não aceita, aí tem que ser um divórcio litigioso, não dá para ser feito pela via extrajudicial, porque existe o divórcio extrajudicial também, que é importante falar disso. O divórcio extrajudicial é aquele divórcio que pode ser feito quando ambas as partes desejam se divorciar, né? Não há filhos menores de idade comum entre as partes, pode até haver, desde que esse filho não tenha sido concebido, né, durante o casamento. Então, e quando as partes estão de acordo com a partilha dos bens. Quando não há essas três questões em comum, quando as partes não estão de acordo com as três, que não há filhos e as partes não estão de acordo com as outras duas questões, o divórcio tem que partir para a via judicial. Necessariamente tem que ajuizar uma ação de divórcio litigioso e pode ser um processo bem mais longo, né? A ação ajuizada perante uma vara de família, aí, né, tem toda a questão, as audiências são complicadas, porque às vezes é muito ressentimento. Daqui a pouco tá querendo agredir o outro. Você que vê, acontece, você a gente vê, sabe você disso. Vê, você tem que, às vezes, controlar os ânimos ficam acalorados, aí um começa a trocar aquelas farpas. Às vezes rola uma baixaria disso de família, você não tem noção, Zé. Você não tem noção. Poxa! Às vezes descamba para baixaria. Eu sempre tento orientar meus clientes, né? Eu já peguei vários casos assim de traições, de dissoluções de união estável ou divórcio, onde houve traição, né? E eu atuei na defesa da pessoa traída e tal, né? Dentro do processo de divórcio. Eu sempre falo, né? Eu sempre oriento minhas clientes ou meus clientes. Geralmente é mais a mulher, né? Que é mais emotiva, na audiência, né, querendo partir para cima do cara e tudo mais.
mas eu sempre oriento elas a manterem a compostura, é um ato solene, formal, né? E porque isso pode vir a prejudicá-las, né? Tá na frente ali de um promotor, de um juiz, da vara de família, uma juíza, então acaba prejudicando. Acaba prejudicando, né? Entendeu? Então, assim, é importante o advogado ter esse feeling de orientar os seus clientes, entendeu? A terem esse comportamento urbano adequado, sabe? Acho fundamental. Tem muitos advogados que não se preocupam com isso. Manter a compostura, né? Porque você está diante de... Já mostra que você é uma pessoa descontrolada, né? Eu acho que aquilo pesa um pouco contra você naquele momento. Sim. Como é que uma pessoa descontrolada vai conseguir alguma coisa se não tem ali controle das suas faculdades mentais? Fica complicado. Exatamente. Com relação já que você entra na parte da família, com relação à pensão alimentícia de filhos menores, é uma coisa também muito que se procura muito. Eu tenho um filho menor, o pai, nós nos separamos, eu fiquei com o filho, o pai não quer ofertar com alimento, não quer ajudar em nada, eu tenho que procurar. Aí todas as vezes que o oficial de justiça vai procurar, ou então ele é notificado, nunca acha, e o cara tá ali e fala para você, ainda fala pro oficial de justiça, não conheço não sei quem é não. Luciene, como é que fica isso? Isso, essa dentro da área de direito de família, talvez o assunto mais que mais me procuram é para falar exatamente sobre a questão dos alimentos, né? A famosa pensão alimentícia, né? Popularmente chamada de pensão alimentícia, mas o nome correto é alimentos. O que acontece? Vamos lá. Sempre que há filhos no momento da dissolução da união estável ou do divórcio, né? Independente se a guarda for alternada, aí eu vou entrar num ponto importante que eu preciso falar. As pessoas confundem muito, tá? Guarda compartilhada com residência alternada, tá? O que é guarda compartilhada? É aquela guarda onde ambos têm o poder de decidir sobre tudo que diz respeito à vida do filho ou da filha, enfim, dos filhos, de modo geral. Então, onde os filhos vão estudar, tudo tem que ser decidido em conjunto. Que cursos extracurriculares vão fazer, enfim, tudo que diz respeito, entendeu? A questão de plano de saúde, que plano de saúde vão contratar para os filhos e tudo mais. É tudo dividido. As decisões têm que ser tomadas em conjunto, quando a guarda é compartilhada. A residência alternada é o que as pessoas acham que é guarda compartilhada. O que é residência alternada? É aquele tipo de residência em que o menor passa uns dias na casa do pai, outros dias na casa da mãe. Passa 2, 3 dias da semana na casa do pai, os restantes dos dias na casa da mãe, tá? Então, é o melhor tipo de convívio possível, porque tanto para o menor quanto para os pais, mas principalmente para os menores, tá? Porque eles convivem mais com ambos os genitores, tanto o pai quanto a mãe. Então, e é importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes conviverem com ambos, entendeu? O pai e a mãe. Agora você tocou num ponto importante, a questão dos alimentos. Quando você tem a guarda, quem tem a guarda do menor, né, pode procurar um advogado, deve procurar um advogado, para que esse advogado ajuize uma ação de alimentos para os menores. Detalhe importante, tá? O autor da ação de alimentos não é, por exemplo, a mãe tem a guarda. Vamos supor que a guarda seja unilateral para a mãe, com direito de visita para o pai. Ficou estipulado lá, quando foi ajuizada a ação de divórcio, acumulada com guarda, de que a guarda ficaria com a mãe e o pai teria o direito de visitar os filhos todo final de semana ou quinzenalmente. Essa mãe, ela pode procurar um advogado para esse advogado ajuizar um pedido de alimentos, uma ação de alimentos para os menores. Os autores da ação de alimentos são os menores. Não a mãe. Não a mãe. Isso é interessante. Isso é muito importante. Entendeu? Então, apesar de serem menores de idade, eles não terem o que a gente chama de capacidade civil plena, tá? Eles têm o direito de exigirem alimentos desde a sua concepção, tá? Eles não podem, por conta própria, sozinhos, os menores, serem autores de uma ação de alimentos. Eles têm que, obrigatoriamente, estarem representados legalmente por quem tem a guarda deles e judicialmente pelos seus advogados, tá? O defensor público.
Então, o autor da ação é sempre o menor, representado legalmente por quem tem a guarda, o pai ou a mãe. Pode ser o pai também, tá? O mais comum é a guarda ficar com a mãe, a guarda ser unilateral, tá? E na maioria das vezes sequer é discutida a questão da guarda, tá? Às vezes é feita a dissolução da união estável, seja pela via extrajudicial, seja pela via judicial, ou o divórcio pela via extrajudicial ou judicial, tá? Ambos podem ser feitos por ambos os caminhos, judicial ou extrajudicial, mas não se discute a questão da guarda, não se define a questão da guarda. E aí, informalmente, geralmente a mãe fica com a guarda dos menores e o pai, né, a mãe costuma permitir que o pai visite os menores e a guarda fica nessa questão de maneira informal, fica resolvida informalmente entre as partes ali. Não é o ideal, tá? Não é o ideal, porque pode acontecer no meio, durante ali, né, esse período, né, pós-casamento, pós-dissolução de união estável, em algum momento da mãe não permitir que o pai visite os filhos, conviva com os filhos e tal, impor condições, você só vai poder ver seu filho se pagar os alimentos, você não está em dia com os alimentos, então não vou permitir que você veja os filhos. Então, o ideal é você resolver tudo judicialmente, tá? E pode fazer isso? Não, não pode. Isso é considerado alienação parental, tá? Eu posso não deixar o pai ver o meu filho porque ele não me deu o dinheiro da pensão? De jeito nenhum. O filho virou moeda de troca, né? Exatamente, de jeito nenhum. Isso já está consagrado na jurisprudência, tá? Quem tem a guarda do menor não pode impedir o convívio do outro genitor, da outra pessoa, de conviver com os filhos, tá? Então, pelo contrário, a lei não fala só não pode permitir, não pode impedir. Ela tem que estimular o convívio. Assim como eu também não posso abrir mão do direito do alimento em favor da criança. Por exemplo, exatamente. Eu tenho um filho, eu sou autossuficiente. Eu vou bancar meu filho. Olha, fulano, eu não quero nada teu, não. Eu vou cuidar do meu filho sozinho. Eu não posso fazer isso. Pode. Os alimentos, você não precisa exigir judicialmente alimentos. Você não precisa ajuizar uma ação. Os seus filhos, né, representados legalmente por você, não, quem decide é a mãe, né? Quem tem a guarda, a mãe ou o pai, né? Mas o pai ou a mãe pode não contratar um advogado para ajuizar uma ação de alimentos para os filhos, entendeu? Vamos supor, você tem uma condição financeira muito favorável, entendeu? Você é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, financeiramente. Você não necessita de uma ajuda financeira, entendeu? Do pai, tá? Você pode abrir mão, sim, entendeu? De contratar um advogado para ajuizar a ação de alimentos para os seus filhos contra o pai deles. Tá? Eu pensei que não pudesse abrir mão dos alimentos, porque futuramente isso poderia servir até como: seu pai nunca te deu nada? Nenhuma pensão pagou? Porque tem muita gente que... Eu te falo como mãe. Tem muita mulher que faz isso. Ela não aceita para ela impor a regra dela. Às vezes ela nem tem tanta condição assim de criar o filho sozinha, mas ela impõe aquilo ali: não vou querer nada seu para você não ter acesso à criança. Então ela está abrindo mão de um direito que é da criança de receber o alimento. Aquela criança futuramente vai falar: meu pai nunca me deu nada. Mas ele não sabe que naquele meio do caminho ali a mãe foi que interferiu, que não deixou com que o pai desse. E isso pode dentro da lei? Então, você está colocando uma coisa muito importante. Esse teu comentário é muito importante pelo seguinte: como eu havia dito, né, a mãe que pratica isso, ela tá cometendo, né, uma ilegalidade, né, uma alienação parental, e é proibido por lei a alienação parental. Tá? Ela não pode agir dessa forma, a jurisprudência é contrária a isso, e ela pode, inclusive, perder a guarda, tá, dos filhos. E uma coisa não está relacionada à outra. A questão da visitação não está relacionada aos alimentos. Ela pode, sim, né, contratar um advogado para que esse advogado entre com uma ação de alimentos, pedindo alimentos para os filhos, e ela até diz que deve fazer isso, se ela não for uma pessoa muito abastada, que tenha condições de sustentar os filhos sozinha e tudo mais. Mas mesmo que ela não faça isso, ela não pode impedir o pai de conviver com o filho. Tá? E ela não pode se valer disso para poder dizer para os filhos: seu pai nunca deu alimento, seu pai não merece vocês, seu pai falar mal do genitor, entendeu? Fazer uma espécie de propaganda negativa do pai, entendeu? Para que os filhos não queiram... Muito, a gente sabe disso, né? Para que os filhos não queiram conviver com os pais. Infelizmente, tem muitas mães que fazem isso, tá? Elas se utilizam de ter a guarda dos filhos
para poder fazer a cabeça dos filhos contra os seus pais. Isso também é considerado alienação parental. Tá? Não só não permitir convivência, mas fazer um trabalho psicológico para que os filhos não tenham vontade de estar junto com seus pais, isso também é considerado alienação parental. Tá? Elas não podem agir dessa maneira. Se o pai conseguir comprovar que ela está agindo dessa forma, ele consegue judicialmente até a inversão da guarda. Tá? Ele consegue que a guarda, que vamos supor que nesse caso é unilateral para ela, seja passada a ser unilateral para ele, tá? E ela com o direito de passar a ter o direito de visita. Inverte-se a situação, entendeu? O jogo é invertido. E não é direito só do homem ofertar com alimentos, não. A mulher também pode... Também. Isso é uma questão que as pessoas não param para pensar. A mulher também, se tem condições e não fica com o filho, não mora com o filho, não é porque o filho está morando com o pai que ela também não tem responsabilidade, não. Ela também tem que chegar junto lá com o dinheirinho da pensão, não é? Exatamente, exatamente. Vamos lá. O mais comum são os filhos residirem com a mãe, tá? Então, assim, a grande maioria dos casos, né, os filhos residem com a mãe, até por questão de afinidade, tem muito mais afinidade com a mãe e tal, mas acontece dos filhos optarem em residir com o pai. Acontece. E aí, o que acontece? Esse pai pode fazer a mesma coisa, contratar um advogado para que esse advogado ajuize uma ação de alimentos em face da mãe. Entendeu? E aí, a mãe vai ter que pagar, entendeu? Vai ser fixado um valor de alimentos de acordo com a remuneração dela e de acordo com o que os filhos necessitam receber para suas despesas básicas, né? Para dar conta de suas despesas básicas, e ela vai ter que pagar esses alimentos todos os meses para os filhos, tá? Não é o comum, tá? Mas a lei permite isso, a lei quem tem a guarda tem o direito de exigir, tá? Entendeu? Judicialmente, né? Por meio dos seus filhos, alimentos para outra parte. Exigir que seja fixado alimento para os filhos, entendeu? Então, mas o mais comum é essa situação da mãe ter a guarda, ela contratar um advogado para entrar com uma ação de alimentos para os filhos contra o pai deles. Tá? Mas, por contrário, é totalmente possível e deve ser até feito, deve ser o estímulo que seja feito, porque os pais não têm obrigação de sustentar sozinhos, nem o pai nem a mãe. A obrigação financeira para com os filhos, a lei diz que é de ambos os cônjuges. É dos dois. Então, assim, o que o pai ganha, vamos lá, é uma questão importante também a ser tratada. Muita gente pensa o seguinte: doutor, né, eu não tenho condições de sustentar meu filho, eu não tenho verba nenhuma, eu estou desempregada e às vezes a pessoa não está nem sequer procurando emprego. Né? Então, assim, ela acha, na cabeça dela, ela acha que só o pai tem que pagar alimentos que sejam suficientes para dar conta de todas as despesas dos filhos. Não é por aí, não. Tá? A obrigação financeira é de ambos. Não deixa de existir essa obrigação financeira. Ela não existe só enquanto perdura o casamento ou perdura a união estável. Ela continua existindo, entendeu? Para com os filhos, depois da dissolução da união estável ou do divórcio. Tá? Então, a obrigação financeira é de ambos. É bem importante deixar claro isso. Então, porque tem muitas mulheres que dizem para mim: doutor, mas meus filhos têm uma despesa de, vamos supor, R$4.000 por mês. Entendeu? Eu não tenho renda nenhuma, então eu quero que o pai de meus filhos, né, seja condenado a pagar 4.000 de alimentos por mês para os dois filhos, 2.000 para cada um. Não é bem assim que a banda toca, entendeu? Então o juiz não vai condenar ele a pagar, entendeu, a totalidade das despesas dele. Então ele vai fixar um valor de alimentos? Vai, entendeu? O advogado vai ajuizar a ação de alimentos para o seu filho, o juiz vai fixar um valor de alimentos, mas não vai fixar na totalidade das despesas dos filhos. Porque o juiz vai deixar claro isso, que a obrigação, entendeu, alimentar, essa obrigação financeira é de ambos. No caso, tem muitos homens que usam, né, desse meio de que não estou trabalhando, não tenho como pagar a pensão, como é que eu vou fazer? Luciane, é muito comum isso. Vamos lá. O fato de estar desempregado não exime do pagamento dos alimentos, tá? É muito comum, né, a mãe procurar um advogado, a mãe de menores, esse advogado às vezes... Oi? A cadeia tá cheia. Tá cheia, cadê que diga? Aqui não falta gente sendo presa por pensão alimentícia, dívida né? de alimentos. Se tem alguma coisa que prende nesse país, é pensão alimentícia. E vai preso qualquer pessoa, entendeu? Você pode ser a pessoa mais rica do Brasil que você vai preso, tá? Não tem essa. Então, assim,
o fato da pessoa estar desempregada não a exime do pagamento dos alimentos, caso esses alimentos tenham sido fixados, tá? O que acontece é o seguinte, na maioria das vezes, a pessoa sequer procura um advogado para esse advogado ajuizar a cessação de alimentos para os filhos, tá? Ela tem a guarda, mas ela não faz isso. Ela combina de boca, ela, entendeu? Não tem contrato, tem nada, não tem um documento formalizando nada. Ela chega para o pai dos menores e diz, então vamos fazer o seguinte, você vai me pagar todo mês aqui R$ 500 por mês, entendeu? Pro de alimentos, pensão alimentícia para os nossos filhos e tá ok. Aí, em algum momento, o pai deixa de pagar, o genitor deixa de pagar, e aí ela procura um advogado, né, achando que pode executar esses alimentos, querendo que ele vá preso. Né? A grande maioria das vezes ela quer que ele vá preso. Não é bem assim, né? Não é assim que funciona, tá? A prisão do devedor de alimentos só pode ocorrer se os alimentos anteriormente foram fixados judicialmente. Então, é fundamental, se você quer evitar, você tem a guarda dos seus filhos, e você quer, você tem o direito, seus filhos têm o direito de receber alimentos do pai deles, tá? Mensalmente. Né? Se você quer evitar que o pai deles deixe de pagar os alimentos em algum momento, você procure um advogado, para esse advogado ajuizar a ação de alimentos, tá? Em favor dos seus filhos, contra o pai deles, para que dentro desse processo decorrente do ajuizamento de ação de alimentos, o juiz fixe o valor dos alimentos, o pai deles, uma vez intimado a pagar, né, a obrigação de pagar os alimentos começa da intimação da decisão que fixou os alimentos. Então, uma vez intimado a pagar, ele deixar de pagar, aí sim, você deve procurar o advogado dos seus filhos, dizer, doutor, o pai dos meus filhos, entendeu? Apesar de ter sido, né, decidido pelo juiz lá, o fixado o valor de alimentos, o pai do meu filho não pagou, não vem pagando, para aí sim o advogado executar esses alimentos. Tá? A execução dos alimentos ela pode se dar dentro dos próprios autos do processo, né, decorrente do ajuizamento de ação de alimentos, ou ela pode se dar em autos apartados, distribuídos, o processo distribuído por dependência à ação de alimentos. Ele vai tramitar o processo junto com a ação de alimentos, tá? Com o processo da ação de alimentos. Existem dois tipos de alimentos, tá? É importante falar isso. Os alimentos podem ser provisórios ou definitivos. O advogado, né, geralmente, o que ele faz? Na própria petição inicial da ação de alimentos dos menores, ele solicita ao juiz a fixação de alimentos provisórios. Inclusive, que a gente chama inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária, sem que a parte contrária tenha o direito de se manifestar. Então, o juiz recebe o processo, né, aquela ação de alimentos gera um processo, ele recebe o processo. A primeira coisa que o juiz vai verificar é se tem o pedido de fixação de alimentos provisórios. Tá? Uma vez depois que o cartório verificou se, né, foi pago as custas ou se não foi pago as custas, tem pedido de gratuidade de justiça e tudo mais, ele vai verificar isso, ele vai verificar se tem pedido de fixação de alimentos provisórios. Tendo esse pedido, ele vai decidir no início do processo sobre essa fixação dos alimentos provisórios. Tá? Ele vai fixar um valor, a pessoa, o genitor, né, o pai dos menores, ele vai ser citado e intimado, o juiz vai determinar a citação e intimação dele para que ele se defenda nessa citação, para que ele se defenda, apresente sua defesa dentro desse processo de ação de alimentos, e a intimação no mesmo ato para que ele já seja obrigado a pagar esses alimentos que foram fixados. É o famoso alimentos provisórios, entendeu? E aí ele não pagando esses alimentos, aí sim, um dia de atraso já é suficiente para você executar. A execução dos alimentos, é importante falar, ela pode se dar de duas formas, tá? Ela, na verdade, por três formas, né? Três maneiras. Ela pode se dar pelo rito da penhora, ela pode se dar pelo rito da prisão ou pelo rito misto. Quando os alimentos são devidos a poucos meses, e se o genitor, eu aconselho, né? Se o genitor tem condições de pagar, você sabe que ele tá evitando o pagamento, ele não está pagando mais, você imagina que ele tenha condições de pagar, o ideal, né, não é você pedir a prisão dele, tá? É você executar pelo rito da penhora. Porque assim, pode ser que ele vá preso, que às vezes a prisão surte efeito, tá? Não vou negar. Às vezes a pessoa, quando é decretada a prisão da pessoa, a pessoa se vira e arruma o dinheiro. Mas se a pessoa, por exemplo, né, se a pessoa tem condições de pagar, às vezes, e ela pode não pagar. O fato de ela vir ser presa não significa que ela vai pagar. Não vai te dar garantia de pagamento. Não te dá garantia. Então, assim, mas às vezes surte efeito, tá? E tem Ninguém muitas... quer ficar ali, né? A prisão do devedor de alimentos ela pode se dar pelo prazo de 30 a 90 dias.
tá bom? Ela não pode ultrapassar os 90 dias. E uma vez que o devedor de alimentos pagou os alimentos, vamos supor que ele foi preso hoje, dia 20 de janeiro de 2026, amanhã ele pagou os alimentos devidos, tá? O que acontece? O advogado dele, do devedor de alimentos, do réu, né, da ação de alimentos, do réu da ação de execução de alimentos, nesse caso são alimentos provisórios, então os alimentos têm que ser executados em autos apartados, por meio de uma ação de execução de alimentos. O executado da ação de alimentos, da ação de execução de alimentos, o advogado dele vai peticionar comprovando o pagamento da integralidade da dívida e vai pedir a expedição de alvará de soltura. Entendeu? Vai ser enviado eletronicamente o alvará de soltura e ele vai ser solto. Tá? A soltura pode se dar até no mesmo dia da prisão. Se ele arrumar o dinheiro, ele comunica imediatamente o advogado dele toma as providências para que ele venha a ser solto. Tá? Se ele não pagar, ele vai ficar preso pelo prazo previsto pelo juiz. Tá? Esse prazo que pode variar de 30 a 90 dias. Então, assim, tem situações e situações. Tem situações que é melhor pedir direto a prisão do devedor de alimentos e tem situações que é melhor pedir que a execução se dê pelo rito da penhora. Quando se dá pelo rito da penhora, geralmente se pede a penhora online. O que é penhora online? É bloqueio de valores nas contas bancárias do executado. Então, o juiz, que ele vai deferir a penhora online? Ele vai, por meio de um sistema chamado Sisbajude, quebrar o sigilo bancário, ter acesso a botar o CPF do executado, vai ter acesso a todas as contas bancárias do executado. Tá? Lá vai dizer para ele, o sistema vai dizer para ele, é um sistema do Banco Central, vai dizer para ele quanto que ele tem em cada conta bancária e o próprio sistema automaticamente vai informar o valor que tem que ser bloqueado. O sistema vai bloqueando os valores. Aí aqueles valores bloqueados, o executado não consegue movimentar. Ele não vai conseguir sacar, ele não vai conseguir transferir. Até ele pagar. Aí o que acontece? Aí esses valores bloqueados, vai se pedir a expedição de mandado de pagamento desses valores. Entendeu? A parte exequente, que é o autor da ação de execução dos alimentos, ela vai pedir, o advogado da parte exequente vai fazer um pedido de expedição de mandado de pagamento. A juiz vai determinar a expedição do mandado de pagamento. Esses valores que foram bloqueados vão ser transferidos para a conta bancária da exequente, entendeu? Da autora da ação de execução dos alimentos. Mas doutor, por exemplo, como na maioria das vezes é o pai, né, que sempre é citado para poder pagar, né, porque o filho já está com a mãe gerando a despesa, né, e a mãe está ali. Falar uma coisa importante, desculpe interrompê-la, existe a execução mista, tá, que não é muito falada sobre isso. Por exemplo, né, se a pessoa deve alimentos há muito tempo, tá, e você quer, né, executar esses alimentos, você procura um advogado, o advogado pode executar esses alimentos pelo rito misto. O que é o rito misto? Ele vai executar os alimentos do 4º mês para trás, até o 2º ano de dívida de alimentos, que os alimentos prescrevem em 2 anos. Então, os alimentos que são devidos a mais de 2 anos, você não pode cobrar judicialmente, executar. Então, você só consegue executar os alimentos devidos de 2 anos para cá. Então, esses alimentos devidos de 2 anos até o 4º mês, ele vai pedir que a execução se dê pelo rito da penhora. Os alimentos do 3º mês até a data de hoje, ele vai pedir que seja executado pelo rito da prisão. Entendeu? É o mais comum e é o que eu aconselho fazer. Quando o devedor de alimentos deve muitos meses de alimentos. Então, nessa parte, a lei foi bem eficaz, né? Sim. Porque a criança precisa sobreviver, né? Sim. E ninguém vai ficar com fome. E hoje... para chamar um pouco também a responsabilidade de os quem alimentos são quer... Desculpe te interromper, mas os alimentos são tão importantes para o direito que eles são considerados impenhoráveis. A criança precisa sobreviver e chama atenção também para as pessoas, né? Não tirando o pessoal que tem benefício do governo, de que o filho é uma responsabilidade do pai e da mãe, não é só da mãe e nem só do pai, é dos dois. Exatamente. Então, quando você for ter um filho, não tenha um filho porque o rapaz tem os olhos azuis, não. Tem um filho sabendo que aquilo ali vai ser uma responsabilidade para o resto da sua vida. Até que idade a pensão alimentícia é paga à criança ou adolescente? É devida, né? É devido. Então, vamos lá. A lei diz que até os 18 anos. Pode continuar. A lei diz que até os 18 anos, mas pode acontecer de esses alimentos serem devidos até os 24, tá? Em regra, até os 18. Só que se o maior agora, né? Não posso nem dizer menor, que ele já completou 18 anos, estiver cursando a graduação, ele consegue prorrogar, entendeu? Esses alimentos até os 24 anos, ou
ele conclui a graduação. O que acontecer primeiro, tá? Então, se ele, vamos supor, concluiu a graduação com 22 anos de idade, eles, né, em tese, estaria cessado o seu direito de receber os alimentos. Só que, em tese, essa cessação da obrigação do pagamento de alimentos, né, por parte do alimentante, que é quem tem que pagar os alimentos todos os meses, ela não é automática. Esse pai, vamos supor que nessa situação o pai paga os alimentos para os filhos, que é o mais comum, esse pai não pode simplesmente parar de pagar. Ele tem que procurar um advogado, ou o mesmo advogado que ele defendeu na ação do processo da ação de alimentos, ou da execução dos alimentos, se houver execução, ou ele pode procurar um outro advogado especialista em direito de família, para esse advogado ajuizar uma ação de exoneração de alimentos. Ele precisa provocar o Poder Judiciário, por meio de uma ação de exoneração de alimentos, para obter uma decisão judicial do juiz da vara de família que o desobrigue da obrigação de ter que continuar pagando alimentos para aquele determinado filho que completou 18 anos, ou que, apesar de ter mais de 18 anos, concluiu a graduação antes dos 24, ou que chegou aos 24 anos, entendeu? Mas mesmo que não tenha concluído a graduação. Ele precisa obter uma decisão judicial de um juiz da vara de família para poder simplesmente parar de pagar os alimentos. Ele não pode, por conta própria, parar. Entendeu? Se ele fizer isso, como já aconteceu, já recebi clientes assim, alguns clientes, de o pai ser preso. De o pai vir a ser preso porque o filho maior de idade, cursando a graduação, entendeu? Ele próprio, que aí o próprio filho, sem assim, ser representado legalmente pelo pai, pela mãe, quem tem, né, deixa de ter, que aí não tem mais a questão da guarda, né? Ele tornou maior de idade, a questão da guarda não importa mais para o direito. Então, o próprio filho, né, está representado só judicialmente pelo seu advogado, ele executa esses alimentos devidos do pai, o filho maior de idade, entendeu? E aí o juiz decretar a prisão desse pai. Então, nossa, é complicado, entendeu? Bom, se eu tenho um filho com problema de saúde, sim, como é que fica essa parte dos alimentos? Eu sou a mãe, estou ali com o filho, levo para o médico, tudo. Existe também um tempo estipulado para o pai pagar esses alimentos ou vai ser para a vida toda? Então, até a pessoa, até a criança... Se for depende, vamos lá. Se for uma criança deficiente, que tem uma deficiência para a vida toda, né, ou seja, um deficiente intelectual, deficiente física. Vamos pegar um caso específico de autistas. Né, vem acontecendo, né, de ter muitos casos de crianças autistas diagnosticadas, né, com transtorno do espectro autista. Esses alimentos devidos para essas crianças, né, por meio do seu pai ou por meio da sua mãe, né, quem não tem a guarda, né, pagando os alimentos para o filho, que paga os alimentos, ele, em regra, ele é pago para a vida inteira. Tá? A não ser que esse filho autista, né, porque tem vários níveis de autismo, se esse filho autista tiver renda própria, né, porque tem autistas que conseguem, né, tem um nível 1, que é o nível mais considerado, não existe leve. Autismo leve, né, tu não pode dizer assim, mas é o autismo com menos limitações. Então esse autista com menos limitações, o nível 1 de suporte, tem alguns casos de autistas adultos que conseguem arrumar emprego, ter renda própria. E aí o pai comprovando, né, que esse filho ou filha, né, ele tem uma renda própria, apesar de ser maior de idade, né, ele tem autismo, mas ele tem essa renda própria, ele consegue judicialmente se exonerar de ter que continuar pagando os alimentos. Mas depende do caso. Em cada caso é um caso, precisa se levar em consideração o nível de limitação desse filho autista, entendeu? Aí já estou tratando do filho autista adulto, né? Porque se ele for menor de idade, aplica-se a regra, né? E se essa condição do pai ter que continuar pagando e a mãe também, assim, por meio do governo, recebe um benefício, o pai ainda continua sendo obrigado a dar continuidade a esse pagamento? Então, se ele recebe, por exemplo, um PBC-LOAS. Tá, vamos lá. O BPC-LOAS, inclusive, é um benefício muito requisitado, muito solicitado por mães de autistas. Tá? Eles têm direito a esse benefício, é um benefício de um salário mínimo por mês, e é um benefício assistencial, como você bem falou, e assim, depende se é necessário ou não para as despesas básicas do menor. Tá? Na maioria das vezes não é.
Então, assim, o pai acaba, a mãe consegue, né, por meio do advogado dos menores, ainda conseguir que seja fixado um valor de alimentos, mas o juiz vai levar em consideração que ele recebe o que esses benefício. menores recebem por meio do intermédio da sua mãe, entendeu? Esse BPC. Então, é levar em consideração. O que o juiz leva em consideração para fixar o valor dos alimentos? As pessoas têm uma noção errada do que é levar em consideração para a fixação dos alimentos. A grande maioria das pessoas, existe uma lenda urbana, tá? Eu preciso deixar claro isso. Não existe essa questão de 30% dos rendimentos da outra parte. Né? No caso aí, no exemplo que a gente vem tratando aqui do genitor. Uhum. Tá? Isso é uma lenda urbana, não existe. Ah, doutor, parece muito para mim. O pai do meu filho ganha R$5.000 por mês. Então eu tenho direito meus filhos têm direito de obter de alimentos 30% do que ele ganha por mês, doutor? Trabalha de carteira assinada, tem uma renda bruta de 5.000. Não é assim que funciona, tá? Não existe um percentual definido em lei. O que é levado em consideração pelos juízes que atuam nas várias famílias é um binômio, tá? Que pode ser até chamado de um trinômio, né? Que é necessidade versus possibilidade versus proporcionalidade. Então, assim, mas é mais... Alguns doutrinadores, que são juristas, que escrevem livros da área do direito, entendem que isso é um binômio, outros entendem que é um trinômio, tá? E o que é necessidade e possibilidade? Necessidade é quanto menor necessita receber todos os meses para suprir ele das suas necessidades básicas. E possibilidade é quanto que quem vai pagar os alimentos, o alimentante, pode pagar todos os meses sem que afete a sua subsistência, a sua sobrevivência, com o mínimo, entendeu? Então, assim, um juiz nunca, vamos supor, um pai ganhar R$5.000 por mês. O juiz, vamos supor que ele tenha teve 3 filhos com a mesma ex-esposa. Tá? O juiz nunca vai fixar o valor dos alimentos, por exemplo, eu disse 5.000, não foi? Acho que foi 5.000. Nunca vai fixar em R$3.000 o valor total dos alimentos. Não tem como, né? Entendeu? Então... Porque como é que ele vai sobreviver só com 2.000, entendeu? Que eu estou falando todos os meses. Então, não faz sentido isso. Então, assim, o juiz vai levar em consideração o quanto que esse pai necessita para sobreviver e vai levar em consideração quanto que os menores necessitam para supri-los das suas despesas básicas. Então, esqueço esse negócio de 30%. Esqueço essa questão dos 30%. Não existe esse percentual. Eu gosto de deixar bem claro com todos os clientes que me procuram, tá? Porque todos vêm com essa mesma questão. Ah, doutor, porque eu acho que o pai dos meus filhos tem direito a pagar 30%, eles têm direito de receber 30% sobre o que ele ganha. Não existe. Eu digo, senhora, não existe esse 30%. A lei não prevê percentual nenhum. Pelo contrário, geralmente, os juízes, quando fixam em cima de percentuais, eles costumam fixar entre 15% e 25%. Quase sempre fica abaixo de 30%. Então, costuma ficar nessa faixa aí, mais entre 20% e 25%. Então, geralmente, os juízes das várias famílias eles fixam em cima do salário mínimo. Tá? Então, por quê? O salário mínimo é reajustado todo ano. Então, reajustou o salário mínimo, automaticamente o pai tem que se ligar nisso. Porque vai ter que pagar passar a pagar um valor maior, entendeu, de alimentos. E desconto em folha é outra questão importante. Né? Aí, no caso, aí seria o pai que trabalha de carteira assinada. Né? Se ele trabalha de carteira assinada, o que eu costumo fazer? Né? Eu costumo pedir para o juiz oficial, o seu empregador, né, para que desconte todos os meses o valor dos alimentos que foi fixado. Aí é importante mencionar como é que funciona isso. O empregador vai ser oficiado, ele é obrigado a cumprir, tá, com esse ofício. Ele vai ter que, todos os meses, quando ele for pagar o salário, ele vai ter que descontar o valor dos alimentos. Vai vir o desconto no contra-cheque, junto com os outros descontos trabalhistas, vai vir lá o valor dos alimentos, todos os meses, no contra-cheque do pai dos menores. Então, vamos supor que o salário bruto dele seja 5.000 e que o juiz fixou esses alimentos em 20% sobre os 5.000. Daria R$1.000 por mês. Então, vai vir um desconto de R$1.000 de alimentos todos os meses. Além dos outros descontos trabalhistas, quando for depositado o salário líquido... esses R$1.000 ele não pode contar com ele. E quem vai pagar todos os meses os alimentos é o empregador. Entendeu? O empregador, quando for transferir o salário líquido para a conta do empregado, né, do pai dos menores, aí, o genitor, ele vai transferir para a conta determinada pelo juiz, geralmente a conta bancária da genitora, né, que ela indicou na petição inicial lá da ação de alimentos,
para receber esses valores, ele vai transferir todos os meses esse percentual de alimentos sobre o salário do genitor. É o empregador que paga os alimentos, entendeu? Ele é pago indiretamente pelo pai e diretamente pelo empregador. Isso se ele trabalhar de carteira assinada. É sempre bom o advogado pedir para que, caso, né, o genitor trabalhe de carteira assinada, que seja feito dessa forma, tá? Para que seja feito desconto mensalmente na conta no salário do empregador, para evitar inadimplência. Isso aí. Isso evita, entendeu? Se o empregador pagar o salário, ele vai ter que, entendeu? Descontar aquele valor e repassar para a conta bancária da mãe dos menores o valor dos alimentos todos os meses. Olha, a área do direito, ela é tão rica, né? De detalhes. Muito. A gente poderia ficar horas coisas aqui falando. Que o tempo passou e a gente nem viu. E eu acho que você tem que voltar mais vezes, porque nós não podemos deixar que pare por aqui, porque ficou muita coisa sem ser perguntada, sem esclarecer, sem você falar também, sem falar também de quem é o doutor Leonardo Paiva, um pouco de você, da sua vida de estudante, quando era acadêmico, aquele negócio todo. Mas, doutor Leonardo, o pai só passa a pagar a pensão quando ele toma conhecimento de que foi citado ou desde quando a mãe deu o início lá no processo de alimentos? Não, ele tem que ser, não é citado, é intimado a pagar. Entendeu? A partir do momento que ele é intimado. Entre o momento do ajuizamento da ação, vamos supor que demore 3 meses aí, até o juiz decidir sobre a fixação dos alimentos provisórios, e mais um mês para ele ser intimado. Ou seja, levou 4 meses da data do ajuizamento da ação para ele ser intimado do valor que foi fixado de alimentos provisórios. Ele só é obrigado a pagar quando ele passa a ser intimado, depois que ele foi intimado. Quando ele tomar conhecimento. Enquanto ele não for intimado, ele não é obrigado a pagar os alimentos. E uma coisa importante, tá? Os alimentos nunca são pagos retroativos. Então, assim, ele passa a dever alimentos daquela data em diante. Não tem que pagar alimentos retroativos, entendeu? Então, esses 3 meses, esse lapso aí de 3, 4 meses, né, da data do ajuizamento da ação até ele ser intimado, né, para pagar os alimentos provisórios, ele não tem que pagar dos meses anteriores, ele não vai ter que pagar tudo de uma vez. Porque a gente vê tanto pai, né, quando chega, às vezes, né, a intimação, né, para poder ir prestar lá o esclarecimento todo dele, eu não conheço, não sei quem é, na hora que não, deu o endereço errado, aí você fica perdido. Mas não tem mais como fugir disso não, tá, Luciane? Porque assim, a intimação pode se dar até pelo WhatsApp. Inclusive, vem acontecendo muito que beleza, de oficiais de justiça procederem... Então não pode dizer que não tomou conhecimento. Não. Vem acontecendo muito de oficiais de justiça intimarem os pais em ações de alimentos, tá, por meio do WhatsApp. Quando eles tentam... É uma forma subsidiária de se citar. Eles não fazem de primeira isso, tá? Em regra, não fazem de primeira. Existem algumas comarcas e algumas varas de família que os oficiais de justiça já de cara tentam citar e intimar pelo WhatsApp, tá? Mas não deveria ser assim. A regra é a citação ocorrer ou por carta ou por oficial de justiça, tá? Mas às vezes, por exemplo, em áreas de risco, é muito comum. O pai mora numa comunidade dominada pelo tráfico, pela milícia. Não tem como oficial de justiça. Aí o oficial de justiça, como é área de risco, ele não é obrigado a ir lá intimar ou citar esse pai, ou intimar e citar. Então o que acontece? Ele pega o número do telefone celular, do WhatsApp desse pai, e cita e intima ele por meio do WhatsApp. Aí, uma vez visualizado lá, ele já envia, né? Ele se identifica, né? Fala o número da sua matrícula, pede identificação desse pai, manda ao que a gente chama de contrafé, que é a cópia da petição inicial, manda a decisão, né, que fixou os alimentos, e ali o pai se dá por intimado. A partir daquele momento, ele já tem que pagar os alimentos naquela data que ficou fixada. Assinando no papel qualquer, ele já está... O juiz vai fixar, sempre quando ele fixa os alimentos, ele vai determinar uma data que o pai tem que pagar todos os meses, tá? E vai fixar se for um valor fixo ou vai estipular o percentual sobre o salário do pai ou sobre o salário mínimo, entendeu? Se for sobre o salário mínimo, tá? Se a pessoa estiver desempregada, geralmente ele vai fixar em cima do salário mínimo, tá? Nacional. Então é importante isso. Então, se o pai está desempregado, como eu disse, ele tem obrigação, mesmo assim, tem obrigação de pagar alimentos. Aí os alimentos vão ser fixados em cima do salário mínimo, tá? Se ele estiver trabalhando,
tiver uma renda própria, seja como autônomo, ou se for carteira assinada, e tiver como comprovar que ele trabalha, né, o autor da ação de alimentos, né, os menores, né, por meio do seu advogado, consiga comprovar, o seu advogado dos menores consiga comprovar que ele tem uma renda própria, aí você pede para o percentual ser fixado em cima dos alimentos, em cima da remuneração dele, entendeu? Então, porque pode ser que ele ganhe muito mais que um salário mínimo, entendeu? Pode ser que ele tenha um salário de 5, 6 mil, 10 mil. Então, você não vai pedir fixação em cima do salário mínimo. Vai pedir em cima do quanto ele ganha, né? Entendeu? Então, e aí funciona dessa forma. E aí o pai vai ser obrigado a pagar, mas mesmo que seja intimado pelo WhatsApp, e se não pagou, atrasou um dia, pode se executar esses alimentos e pode vir a ser preso, né? Então, eu acho que nosso assunto não ficou concluído, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar o podcast, porque... mas eu tô me sentindo... Eu tinha tantas coisas para falar. Poxa, mas eu tô me sentindo assim, como eu não comi o bolo. Eu fui numa festa. Comi o salgadinho, bebi o refrigerante, mas não comi o bolo. Apesar de ter sido assuntos importantíssimos, né? Que é o que mais a gente vê hoje, né? Que é com relação à pensão alimentícia, até mesmo a parte de herdeiros, de bens, né, deixados. Eu quero que você fale agora para mim, antes da gente finalizar, um pouquinho sobre o Leonardo Paiva. Deixa seu telefone de contato, fala do seu Instagram, do seu Facebook, da sua rede social, para a gente ter como entrar em contato com você, de poder também contratá-lo, né? Sabemos que o doutor Leonardo é um excelente advogado, né? Está aqui prestando hoje uma assessoria para a gente, que nós não estamos pagando nada a ele. Ele veio de Botafogo para cá, para Pedra de Guaratiba, é chão para Dedéu. Então, gente, isso aqui é a maior profissão. Ele doou o tempo dele vindo até aqui esclarecer um pouco das dúvidas que nós temos. Tá? Então, eu estou em dívida com ele. Ele não está devendo nada para ninguém, mas eu estou em dívida com ele. Eu tenho que finalizar esse assunto aí. Fala para mim do Leonardo Paiva. Bom, Luciane, primeiramente, foi um imenso prazer estar aqui. Espero ter esclarecido questões importantes jurídicas para a audiência de vocês. Estou à disposição, né, de todos o público do teu podcast, do podcast Obrigada. de vocês, para esclarecer eventuais dúvidas sobre esse assunto ou sobre outros assuntos. Podem me procurar, fiquem à vontade. Eu gostaria, né, de passar, né, os meus contatos. O meu Instagram é @LNCPadvogado, repetindo, @LNCPadvogado, abreviação de Leonardo Neto Conde de Paiva, advogado no singular. E o meu WhatsApp, para quem preferir entrar em contato comigo no WhatsApp, é 21 98 858 0607. Eu teria o maior prazer em atender a todos, esclarecer dúvidas jurídicas, não só sobre direito de família, sobre várias outras áreas de direito que eu atuo, que infelizmente não tivemos tempo de falar. Né? Então, espero ter a oportunidade de poder voltar aqui, esclarecer outros temas. Agradeço mais uma vez a participação. Eu aqui espero que você volte, por favor. Apesar de vir de tão longe, mas eu espero que você volte, que não fique só nessa, porque nós deixamos de falar tantas coisas, né? E ainda tem tantos assuntos importantes, Nossa. Luciane, tantos assuntos importantes, você não faz nem ideia. Eu tô frustrada. Tô frustrada, porque... Vamos assim, marcar um retorno. Vamos, vai ter que ter a parte 2. Com certeza. Parte 2, 3, 4, até a gente chegar a concluir. Exatamente. Apesar que o direito ele é uma área que abrange, né, vários assuntos, mas que são muito importantes para a gente. Será um prazer voltar quantas vezes forem necessário aqui para poder esclarecer a toda a sua audiência, entendeu? Todos os pontos que ficaram eventualmente em aberto, algumas questões adicionais, e eu virei com todo o prazer do mundo e prestarei todas as informações jurídicas que vocês solicitarem. E pedirem também ao pessoal que está inscrito lá no nosso canal, que se tiver alguma dúvida,
quando assistir a entrevista do Dr. Leonardo, pode fazer suas perguntas ali, porque a gente vai anotar e vai ficar para o próximo podcast, vontade, tá? Porque nós queremos interagir com o nosso público. Eu responderei todos que fizerem qualquer questionamento lá. Vamos marcar o Dr. Leonardo lá para ele estar interagindo também com o nosso público e pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscrever também e visitar a rede social do Dr. Leonardo também, fortalecendo assim ambos, para que possamos caminhar lado a lado e um ajudando o outro, né? Exatamente. Trabalho de formiguinha, mas vai dar certo, né? Exatamente. No meu Instagram eu sempre posto algumas questões jurídicas importantes do dia a dia, esses assuntos e outros mais. Então, eu acho que é um canal de utilidade pública. Eu digo que é um canal de utilidade pública no meio jurídico, para as pessoas que têm dúvidas no dia a dia. Então, acho que vale a pena a pessoa entrar lá, tirar suas dúvidas, entendeu? Me procurar se tiver alguma dúvida adicional, entrar em contato. Terei todo o prazer do mundo esclarecer. Doutor Leonardo, muito obrigada. Fiquei imensamente satisfeita em recebê-lo, vindo lá de Botafogo para cá, mesmo com o tempo chuvoso, tudo, se disponibilizou, veio na maior boa vontade. Não tenho como te agradecer. Que isso, eu que preciso agradecer a oportunidade. Não, eu não tenho como te agradecer por você ter vindo, se disponibilizado, de ter vindo até aqui, porque todo mundo, quando a gente fala Pedra de Guaratiba, poxa, muito longe, hein? Zona Oeste. Ninguém quer sair da Zona Sul para vir para a Zona Oeste. Eu vou ser sincero com você, Luciane, eu jamais deixaria de vir, porque eu entendo a importância de passar essas informações para as pessoas. Assim, as pessoas ficam muito perdidas, infelizmente. Então, e recebem muitas informações erradas também, às vezes por consultar por conta própria, jogam lá no Google as suas dúvidas. Olha, o Google ele é meio trapaceiro, hein, gente? Pois é, e o Google oferece respostas erradas, aí a pessoa se guia por aquilo, e aí acaba tendo todo um entendimento errado sobre a sua situação. Então, eu vim com o maior prazer, porque eu gosto de ajudar as pessoas, de prestar esse serviço de utilidade pública. Então, por isso mesmo que quantas vezes vocês precisarem, eu voltaria aqui para esclarecer a todo o público de vocês, e com o maior prazer do mundo, sabe? Porque informação é o que a gente tem de mais importante nessa vida. Então, assim, as pessoas, quando não são informadas ou são mal informadas, elas tomam atitudes erradas. Então, no meu caso, né, juridicamente, então, é importante elas saberem dos seus direitos. É fundamental. Eu sou adepto de que o direito deveria ser uma matéria obrigatória, assim, né? Dentro dos colégios, lá no ensino básico. Pelo menos essa questão do direito do consumidor, que a gente acabou não tratando muito aqui, mas tem muitas questões importantes para serem tratadas no dia a dia. Nosso próximo vai ser sobre o direito do consumidor. Pode deixar. Então, pelo menos direito do consumidor, algumas áreas, algumas questões de direito de família, enfim, são questões muito importantes que deveriam ser ensinadas desde do ensino deveria básico. Ser matéria de escola, pois né? Entendeu? Porque tem questões muito importantes do dia a dia que a pessoa não sabe o que fazer. Me aparecem perguntas assim, muito simples envolvendo direito do consumidor, que a pessoa, coitada, por desconhecimento, não sabe o que fazer, entendeu? Questões assim que envolvem o dia a dia, de compras, de produtos que receberam atrasado, ou não receberam um produto diferente do que compraram. Como é que eu ajo, doutor? E o que eu faço? Entendeu? Porque eu não sei o que fazer. Entendeu? Você não sabe dos seus direitos. Então já vamos, quando encerrar a entrevista, a gente já vai marcar o próximo para a parte 2 do podcast com o doutor Leonardo Paiva, que vai voltar para esclarecer sobre a defesa do consumidor aqui para a gente aqui da nossa região, da Zona Oeste e de Pedra de Guaratiba aqui. Então, gente, eu quero agradecer a todos, agradecer principalmente a você, doutor Leonardo. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Tá.